Olá, amigos do Irmão Altino, estamos aqui para conversar sobre a importância do trabalho para nós que somos espíritos em evolução. E eu gostaria de começar lembrando do professor Cortella, quando ele nos ensina a diferença entre trabalho e tripólio. E ele nos fala o seguinte, que a época da Grécia Antiga, trabalho era alguma coisa sacrificiosa, em que as pessoas elas se submetiam não por gosto, mas por obrigatoriedade. E quando os escravos da antiga Grécia, eles se recusavam a trabalhar, os senhores pegavam uma ferramenta, que era quase uma ferramenta de tortura, que eram 3 dentes como um enforcadilho e colocavam em seus pescoços, para que eles então trabalhassem obrigatoriamente. E Cortella nos diz o seguinte, que muitas vezes na nossa vida estamos desempenhando este tipo de trabalho, dolorido, sofrível, sem enxergar muitas vezes o propósito qual nos move. E daí ele fala que os trabalhos nas nossas existências, todos aqueles que nós abraçamos, eles deveriam estar mais para poieses. Poieses é a obra que nós estamos construindo aqui na Terra. E eu pensei a respeito disso quando falamos da importância do trabalho para nós que somos espíritos em evolução. Nós estamos construindo uma grande obra. É a nossa grande oportunidade de redenção espiritual. Sabemos que não levará apenas uma reencarnação, mas nós podemos caminhar muito em apenas uma reencarnação, se nós estamos verdadeiramente inclinados para isso, para enxergar que o trabalho tem esta conotação de libertação e não de obrigatoriedade. E nós percebemos que essa chavezinha de significação, mas que tem toda uma amplitude na nossa existência, deve estar aqui dentro da nossa cabeça. Então, será que nós estamos dedicando aos nossos trabalhos como aquelas obrigações sofríveis, ou nós estamos nos entregando realmente a algo que há de construir uma sociedade melhor, pessoas melhores, comunidades melhores? E isso está aqui, vou me dividir aqui entre 2 telas no computador, para que nós possamos compartilhar a questão 674 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim para os nossos amigos evoluídos. A necessidade do trabalho é lei da natureza? A resposta é: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, ou seja, não tem como fugir. É da nossa natureza que nós nos empenhemos em trabalhar para evoluir. Segue Kardec na questão 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E os espíritos amigos dizem que não. O espírito trabalha assim como o corpo trabalha. Toda ocupação útil é trabalho. Então, toda ocupação útil, ou seja, se nós estamos ensinando um filho, agora que estamos em casa em home office, se eu estou ensinando um filho, isso é considerado trabalho. Se nós estamos, por exemplo, arrumando uma casa, isso é considerado trabalho. Se nós estamos nos dedicando a uma grande obra, isso é considerado trabalho. Se nós estamos nos empenhando em ouvir uma pessoa com os seus queixumes da jornada, dando para ela um pouco mais de esperança e de fé, isso também é trabalho. Então, Emmanuel não resume trabalho a apenas as operações dentro da sociedade em que estamos recebendo algo monetariamente, mas tudo para ele é trabalho. Eu consigo compreender Emmanuel no seguinte sentido, é trabalho por quê? Porque todo trabalho implica aprendizagem. Então, sempre quando nós estamos nos dedicando para o bem, fazendo esse esforço de atender a um chamado maior, nós estamos nos burilando, porque quando nós estamos trabalhando, muitas vezes nós esquecemos de nós próprios e nós nos dedicamos ao outro. Não é o próprio Emmanuel que nos diz que quando a provação ela chega para nos visitar e nos encontra num trabalho edificante, pode ser que ela disse seus passos. Então, amigos, trabalhar também significa conquistar méritos, conquistar ganhos para o nosso próprio processo de evolução espiritual, mas daí somos nós quem temos que fazer esse despertar, somos nós quem temos que ter este querer, para que verdadeiramente nós estejamos nos empenhando para essa desconstrução do homem velho e a reconstrução do homem novo. Até mesmo outro dia eu estava lendo um trecho de uma história de Eurípides Barçanufo que contava o seguinte: uma senhora havia pedido para Eurípides encarecidamente uns remédios porque sua filha havia adoecido gravemente. E ela não tinha condições de comprar remédio nas farmácias de então e sabia que Eurípides era um grande manipulador de ervas e essências e havia pedido para ele. Eurípides trabalhara o dia inteiro, então ele só conseguira terminar aquela manipulação mais para a hora da noite, que foi quando ele terminou.
pegou os seus frasquinhos e foi na direção da casa daquela senhora. Lá pelo meio do caminho, um homem o deteve em seus passos e disse: passe-me tudo o que você tem. E Eurípides então olhou para ele e falou assim: mas eu não tenho nada, eu só tenho frasquinhos. E o homem disse: ora, pare de mentira, me dê todas as suas posses. E Eurípides falou assim: é verdade, eu só tenho esses frasquinhos. E o homem foi se enraivecendo e falou: não acredito em você, tão bem vestido e bem colocado. Passe-me o dinheiro que guardas na sua carteira. E Eurípides falou assim: amigo, deixei minha carteira em minha casa. Só tenho esses frasquinhos de remédio que levo para uma criança. E o homem se deteve, ele falou: para uma criança? Quem é esta criança? E Eurípides então descreveu a criança e a enfermidade que se lhe abatera. O homem caiu em pranto copioso e olhou para Eurípides e falou: é a minha filha, eu cheguei em casa, ela havia piorado, o desespero se abateu sobre mim. Eu o levarei até minha casa. E os dois então foram até a casa onde estava a filha deste homem, precisando dos remédios trabalhados de Eurípides. E obviamente ele ministrou, ensinou a mulher como aplicar na criança, que se restabeleceu prontamente. E nos conta a história que toda vez que Eurípides saía para atender uma necessidade, havia dois grandes olhos que o acompanhavam, protegendo seus passos, que era esse senhor. Ou seja, nós vemos Eurípides neste trabalho do bem e o homem que, de uma certa maneira, ele foi convidado a refletir sobre sua existência e dedicar a um trabalho útil. Então, nas suas horas vagas, ele era um protetor de Eurípides para que Eurípides chegasse bem ao seu destino, atendendo as pessoas do jornadear. Então, quando nós estamos no trabalho no bem, percebam a história de Eurípides. Até uma terceira pessoa pode ser envolvida pelas hastes de energia positiva que nós estamos emanando na cabeça preocupada em fazer, de uma certa maneira, uma caridade dadivosa. Então, todo o trabalho, tudo aquilo que executamos é trabalho. E nós temos aqui ainda um trecho de Joana de Ângeles, que está no livro Leis Morais da Vida, psicografado por Divaldo, no capítulo A Bênção do Trabalho. A mentora nos ensina que o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis, com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Olha, gente, que lindo! O espírito corrige as imperfeições através do trabalho. Dia a dia, dias após o outro, nós estamos corrigindo as nossas imperfeições, melhorando aqui, desenvolvendo uma habilidade ali, angariando uma nova competência, estudando para que nós possamos nos dedicar melhor àquilo que nós fazemos. Então, em todas essas circunstâncias, nós estamos aparando as nossas arestas e ainda disciplinando a nossa vontade, porque o trabalho nos obriga a acordar em determinado horário, a fazermos algumas práticas que são essenciais àquela troca. Por exemplo, o trabalho na casa espírita. Nós estamos juntos, gravando vídeos, isso também é um trabalho. Quando nós estávamos próximos e juntos, muito embora eu tenha certeza que a Fernanda não deixou isso parar, a limpeza da casa que nos recebia, do grande salão, das cadeiras, a aguinha que era colocada nos copinhos para que nós bebêssemos água fluidificada, a minha tá aqui, ó, para ser fluidificada pelos amigos espirituais, o passe que nós recebíamos. Então, tudo é trabalho, corrigindo as nossas imperfeições e disciplinando as nossas vontades. Aí, para compartilhar com vocês o ensinamento, que está naquele livro que vocês sabem que me acompanham, o Evangelho por Emmanuel, em que ele comenta apenas Mateus, nós lemos aqui, ó, Mateus capítulo 27, versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Vamos ver as palavras, então, que Jesus tem para conosco na explicação de Emmanuel. Está no Livro da Esperança, capítulo 56. Assim nós lemos a lição. Cada servidor em sua tarefa. No campo da vida, cada inteligência se caracteriza pelas atribuições que lhe são próprias. Ou seja, cada um de nós temos atribuições que nos são próprias. Então a gente não pode nem dizer, eu não sei fazer nada. Cada um de nós sabe fazer algo. Seja nos recintos da lei,
nos laboratórios da ciência, no tanque de limpeza ou a cabeceira de um doente. Toda pessoa tem um lugar de revelar-se, ou seja, de revelar as suas atribuições. Não te afirmes desse modo inútil ou desprezível. E atendendo ao trabalho que o mundo te reservou, não te ausentes da ação, alegando que todos somos iguais e que por isso mesmo não adianta fatigar-se alguém por trazer a nota em que se particulariza a sinfonia do universo. Só existe sinfonia no universo porque cada qual se compromete a trazer uma nota específica. Então não adianta a gente falar, nessa obra grandiosa eu não tenho nenhuma responsabilidade. Tem sim a responsabilidade de agir aonde há o seu chamamento. Sim, todos somos iguais na condição de criaturas de Deus. E todos nos identificaremos harmoniosamente uns com os outros no dia da suprema integração com a infinita bondade. Olha, suprema integração com a infinita bondade, quando nós já fomos espíritos celestiais, tivermos aparado todas as nossas arestas, dobrado as nossas vontades, educado as nossas más paixões nesse serviço de ascensão espiritual. Mas entre a estaca de partida e o ponto de meta, que estarmos juntos da infinita bondade, cada um de nós permanece em determinado grau evolutivo, com aquisições específicas por fazer, conquanto estejamos sob o critério imparcial das leis eternas, que funcionam em regime de absoluta igualdade para todos nós, ou seja, todos nós temos oportunidades. As leis divinas, meus amigos, são meritocráticas. Elas não funcionam com cabidade nem partidarismo, não, entendeu? É cada qual conforme a sua obra. À medida que fazemos, nós somos contabilizados na lei de Deus e por Deus. E cada fase de realização do aprimoramento espiritual, como acontece em cada setor de construção do progresso físico, preceitua os fundamentos divinos, seja concedida a cada servidor a sua própria tarefa. Então, em qualquer recôndito que nós estejamos, nós estamos lá com uma tarefa para ser desempenhada. Isso é fácil de verificar nos planos mais simples da natureza. Num trato de solo, as expressões climáticas são as mesmas para todas as plantas, contudo, a sarça não oferece laranjas e nem mamoeiro deita cravos, ou seja, cada qual dará aquilo que foi chamado para oferecer. É como se nós brincássemos com aquela máxima, do pé de limão só pode sair limão, não maçã. Então nós estamos aqui oferecendo aquilo que nós temos de especial na construção de um orbe melhor através do trabalho que dedicamos ao bem em qualquer tarefa que executamos. Cadê? Aqui, achei. Na moradia vulgar, o alicerce é uniforme na contextura, mas o teto não substitui a parede e nem a porta desempenha as funções do piso. Ou seja, aqui Emmanuel está falando que cada qual tem sua função exata. Até mesmo nessa analogia que ele faz com a casa, nós precisamos do pedreiro para que construa a casa, nós precisamos do mestre de obras para que acompanhe, nós precisamos do engenheiro eletricista para que faça todas as instalações, nós precisamos dos engenheiros mecânicos para fazer todas as ligações de água, nós precisamos dos arquitetos para o desenho inicial da planta, nós precisamos do engenheiro para que ele possa validar a planta que está construída, nós precisamos dos trabalhadores da prefeitura que vão nos dar, através do pagamento de taxas e emolumentos, mas a permissão para nós começarmos a nossa construção dentro das regras que são permitidas por lei. Então nós temos, né, as pessoas que se dedicam aos designs de interiores, não é? Para que a nossa casa ela fique belamente atrativa aos nossos olhos e aos nossos corações, para que a partir daí esta casa se transforme em um lar. Começam outras tarefas das pessoas que habitam ali, desempenhar um clima de fraternidade e amor, de compreensão, de educação. Então, nós só temos um lar quando nós nos comprometemos a construir as nossas bases em cima dos valores imperecíveis de Jesus, através dos nossos bons exemplos e sempre com o evangelhozinho no lar, né? Isso também é trabalho. Então, nós percebemos aqui que cada qual tem sua função exata. Na produção da luz elétrica, a força
é idêntica nos condutos diversos. No entanto, o transformador não serve de fio e nem a tomada efetua a obra da lâmpada. No corpo humano, embora o sangue circule por seiva única de todas as províncias que o constituem, olhos e ouvidos, pés e mãos desenvolvem obrigações diferentes, ou seja, cada um de nós temos uma obrigação específica na Terra. Certo, podes incentivar o serviço alheio, como é justo adubar-se a lavoura para que a lavoura produza com segurança. Todavia, a obrigação hoje é intransferível para cada um, não obstante a possibilidade dessa mesma obrigação alterar-se amanhã. Ou seja, hoje nós temos a nossa obrigação. Pode ser que amanhã eu tenha até mesmo uma obrigação diferente, mas nunca ficaremos sem obrigação alguma. Realiza, pois, tão bem quanto possível a tarefa que te cabe, e nunca te digas em tarefa excessivamente apagada. Ainda mesmo para o mais exímio dos astronautas, a viagem no firmamento principia de um passo no chão do mundo, e o mais soberbo jequitibá da floresta começou na semente humilde para que nós possamos chegar a esta infinita bondade. Então nós podemos começar pequenos, mas através dos nossos grãozinhos plantados, nós vamos edificar grandes obras no propósito da melhora íntima, da evolução, auxiliados pelos nossos mentores espirituais e conduzidos por Jesus, sobre a oportunidade de Deus, que não cessa de nos dar novas chances de trabalho no bem. Amigos queridos, que nós tenhamos um domingo abençoado, que a semana se abra de oportunidades de trabalho no bem, para que nós possamos contribuir com uma sociedade que há de ser regenerada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Um beijo grande.